Fluminense tem novo zagueiro, a gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo. Também vamos trazer atualizações sobre a situação do Samuel Xavier, substituído na partida de ontem contra o São Paulo, causando preocupação na torcida tricolor. E além disso, tem informação de clube estrangeiro de olho em craque do Fluminense, querendo fazer algum negócio. E a gente vai comentar bastante sobre essa situação nesse vídeo aqui. Então, desde já, eu te convido a assistir até o fim para ficar por dentro de tudo que está rolando com o nosso tricolor e peço para você deixar o joinha, deixar o like nesse vídeo, ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho, a gente diariamente aqui no YouTube, trazendo muita informação, muito conteúdo para você, tricolor, ficar muito bem informado. Combinado? Então vamos partir para as informações, porque eu quero começar falando justamente do Samuel Xavier, titular desse time do Fluminense, um dos pilares, um dos jogadores que mais evoluiu sob o comando do Fernando Diniz. Claro, é uma peça que o Fluminense está contando para o Mundial de Clubes mês que vem na Arábia Saudita. Só que ontem, contra o São Paulo, o Samuel Xavier foi titular, estava em campo, e aos 19 do segundo tempo, ele foi substituído após sentir um problema, sentir dores ali, uma lesão, uma suposta lesão. Na partida foi substituído, o Guga entrou no lugar dele, o Samuel Xavier saiu chorando bastante de campo, claro. Preocupou a torcida tricolor. Será que o Samuel Xavier se machucou? Qual é a situação dele? Será que o Samuel Xavier vai ficar de fora do Mundial de Clubes? Bom, o Vitor Lessa traz uma informação importante para nós sobre o jogador, tá? Ele diz que a expectativa do Fluminense é de que o Samuel Xavier não seja um problema para o Mundial de Clubes, tá? A princípio, o Samuel Xavier vai ter condições, sim, de atuar no torneio mês que vem. A gente tem aí quase um mês, né? A final do Mundial está marcada para o dia 22 de dezembro. Então, tem um dia, ontem era exatamente um mês até o Mundial de Clubes. O Fluminense, a análise prévia dos médicos do Fluminense é de que a situação do Samuel Xavier foi só uma pancada mesmo, foi só um susto, não teve entorse, não teve nada mais grave. Então, por isso, vai ter sim condições, tá? É só realmente recuperar ali da pancada, recuperar das dores, que vai sim ter condições de atuar no Mundial de Clubes. Então, é um alívio para a torcida tricolor. Claro, o Guga não vem entrando mal, não. O Guga vem bem ali na posição quando é necessário, mas, claro, o Samuel Xavier é o titular do time, então é um alívio ver que ele estará em condições no Mundial de Clubes. Claro, a gente tem que observar como é que vai ser a evolução do jogador nos tratamentos que ele vai fazer, mas a princípio, sendo só pancada, é uma situação bem mais leve, então não deve ter grandes problemas aí o Samuel Xavier, deve atuar sim no Mundial de Clubes, beleza? Prosseguindo aqui a próxima informação, quem também vai atuar no Mundial de Clubes é o John Arias, mas tem muita gente querendo que ele não atue no Fluminense em 2024. John Arias está atraindo muito interesse de clubes do exterior que querem tirá-lo aqui do Fluminense. O GE já havia trazido uma informação sobre o Zenit da Rússia ter feito uma proposta para o Fluminense antes da final da Libertadores, que o Fluminense teria recusado. Agora, o Thiago Fernandes, jornalista lá do Gol, traz informação de que o próprio Zenit segue de olho no John Arias, que também teve sondagens do Nice da França, por exemplo. Segundo Thiago Fernandes, o Zenit segue de olho na situação do John Arias e ainda tem, sim, interesse na contratação do atleta. Só que uma notícia que pode soar até boa para a gente aqui como tricolor é o seguinte: o plano A do Zenit para a posição não é o John Arias. O plano A do Zenit para a posição é o Arthur, do Palmeiras, que jogava no Bragantino. O Palmeiras adquiriu ele no começo desse ano por 8 milhões de euros e agora está na mira do Zenit. O Arthur não vem em boa fase no Palmeiras, perdeu espaço lá com o Abel Ferreira, parece que ele começou a jogar um pouco mais pelo lado esquerdo depois que o Dudu machucou, não é muito forte dele, rendimento caiu, perdeu a posição e agora o Zenit está de olho nessa contratação, tá? Informação da ESPN sobre Arthur no Zenit é que o Palmeiras está pedindo 10 milhões de euros para vender o atacante, cerca de 53,4 milhões de reais. E aí lembra que eu falei aqui ainda agora que o GE havia informado que o Fluminense recusou uma proposta do mesmo Zenit pelo John Arias? Então, a proposta feita lá atrás do Zenit pelo Arias era de 12 milhões de euros, 63 milhões de reais. Então, se a gente somar aqui os diversos fatores que a gente pode trazer nessa equação, me parece que sim, que o Zenit vai conseguir contratar o Arthur. É um jogador que está em baixa no Palmeiras, perdeu espaço com o Abel Ferreira. O Palmeiras pede 10 milhões de euros para vender o atleta. Isso é menos do que o Fluminense teria recusado já pelo John Arias. E, além disso, o Arthur é o plano A.
Então não tem por que esse plano A dar errado. Se o Zenit já estava disposto a pagar 12 milhões de euros no Arias e o Arthur é o plano A, pagar 10 milhões de euros no Arthur é uma economia até. E como o Palmeiras está disposto a vender, já que ele está sem espaço lá com o Abel, nem titular do time vencendo, então a tendência é de um final feliz sim, tá? Final feliz para o Zenit, para o Arthur, enfim, para todo mundo que queira que o Arthur vá para o Zenit e para a gente, claro, que é que o John Arias fique aqui no Fluminense, tá? Mas é importante frisar, mesmo, né, com essa situação do Zenit, parecendo que tem outra prioridade, apesar de ainda ter esse interesse sim, o John Arias recebe muita sondagem, recebe muito assédio dos clubes europeus. Eu acabei de comentar aqui, teve interesse de clubes da França, por exemplo, e o Fluminense, para tentar se precaver dessa situação, o que o Fluminense quer fazer? O Fluminense quer estender o contrato do John Arias, ele já havia renovado o contrato em 2023, no começo do ano, ele foi naquela turma lá da espinha dorsal do Fluminense, lembra disso? Que o Fluminense foi fazendo as renovações, o John Arias estava nela, ele estendeu o seu contrato, mas o Fluminense quer fazer uma nova renovação e dar um aumento salarial para o jogador, valorizar o John Arias financeiramente para ele optar por ficar no Fluminense, não querer sair daqui para algum clube europeu. Eu, particularmente, né, olhando aqui, analisando, mas óbvio, eu não sou jogador de futebol, eu não sou colombiano, eu não sou o John Arias, eu acho muito melhor o John Arias ficar no Fluminense por muito tempo e se consolidar como um grande ídolo do clube. Eu acho que é muito mais vantagem ele fazer isso do que para um Zenit, para um Nice, ou para algum clube lá do futebol de Portugal, por exemplo, que já também tiveram interesse no John Arias. Eu acharia isso melhor. Ficar morando no Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu gosto, o John Arias parece estar adaptado, ganhando bem, e num clube em que você já está ambientado, que a torcida gosta de você, você pode se tornar um ídolo cada vez maior. Mas isso sou eu, né? É a minha maneira de enxergar. O jogador tem uma maneira diferente. A gente sabe que o John Arias tem interesse, sim, em jogar no futebol europeu, tem o sonho de jogar Champions League, né? Situação parecida com a do Nino. O Nino também tinha o sonho de jogar na Europa. Por mais que o Fluminense aumentasse o salário dele, o Nino tinha esse sonho de jogar na Europa. Fica difícil de segurar. É o caso do John Arias. O Zenit em si, eu não sei se é uma boa, porque é um clube que não costuma revender para centros maiores da Europa, a menos que o cara esteja jogando muita bola e ofereça um caminhão de dinheiro. Mas uma proposta de um clube português, por exemplo, que é muito conhecido por revender, né? Joga uma temporada de destaque no Porto, no Benfica, no Sporting, você é revendido para outros centros mais endinheirados da Europa, pode acabar seduzindo e muito o John Arias. Então, eu ainda não estou muito otimista de tê-lo no Fluminense em 2024, por mais que eu queira muito. Mas a gente tem que aguardar, claro, as cenas dos próximos capítulos. É importante frisar que o Fluminense tem 50% dos direitos do John Arias. Então, nessa proposta do Zenit, caso o Fluminense decidisse aceitar, né, e não aceitou, fique claro, que eram 63 milhões de reais, o Fluminense ganharia metade disso. Se eu não me engano, é 31 milhões e 500 mil reais, né? Eu acho que é isso. Não sei fazer conta muito bem. Então, também tem essa situação, né? O Fluminense não ganharia tanto com uma venda do John Arias, por melhor que ela fosse, porque a gente ganharia só 50% desse valor, beleza? Então, essa é a situação. O Zenit segue interessado no John Arias, mas tem o Arthur do Palmeiras como plano A, o que pode, pelo menos de momento, dar uma aliviada aí pro torcedor tricolor que quer ver o John Arias no Fluminense em 2024, beleza? Antes de a gente partir para a próxima informação desse vídeo aqui, eu quero aproveitar para dar aquela moral para a galera que está sempre dando moral para a gente aqui na Central. Todo vídeo eu convido você que está nos assistindo a deixar um comentário, botando o seu nome e de onde nos assiste, porque a gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central Fluminense consegue alcançar e a galera chega junto, deixa um comentário. Então eu quero nesse vídeo aqui mandar um abraço para o Rodrigo de Jatobá, em Pernambuco, José de São José do Ribamar, no Maranhão, Carlos de Mossoró, Rio Grande do Norte, Antônio de Ararenda, no Ceará, Pedro do Rio de Janeiro, Cícero de Jardim Meriti, no Rio de Janeiro, Paulo de Nova York, Abnelson de Barreiras, na Bahia, Valdinei de Cocal do Sul, em Santa Catarina, o Beto de Brasília, Luiz Roberto de Jequié, na Bahia, Adson Alice Neto, lá de Ilhéus, na Bahia. Beleza? Um abraço para a galera e você, claro, que está assistindo, fica muito mais do que convidado a deixar um comentário com o seu nome e de onde nos assiste, que assim que possível a gente vai mandar um abração para você aqui em algum vídeo. Combinado? Vamos para a última informação desse vídeo, porque é isso mesmo. O Fluminense tem novo zagueiro. Galera, a gente viu ontem na partida contra o São Paulo uma improvisação, até a princípio, né? A princípio uma improvisação. O Marlon acabou não tendo condições de jogo, o Nino estava suspenso, o Felipe Melo também lesionado, tinha de opção para a zaga David Braz e talvez o Felipe, garoto da base. O Fernando Diniz optou por colocar o Thiago Santos, volante, que veio do Grêmio esse ano, do elenco tricolor, para jogar na zaga. E o Thiago Santos fez uma grande partida
como zagueiro. E na zona mista, após a partida, ele falou sobre isso e confirmou. Thiago Santos agora é zagueiro. Vou abrir aspas de declaração dele. O Diniz já conversou comigo que para jogar de volante aqui fica um pouco mais difícil. Então ele falou que eu ia ficar mais na zaga. Todo dia eu estou treinando de zagueiro. Me sinto melhor nesse esquema de zagueiro. Fica mais fácil para mim. Então o Thiago Santos confirma, né, essa mudança de posição, que agora ele é zagueiro. E de fato, assim, tem duas partidas principais que chamam a atenção do Thiago Santos como zagueiro no Fluminense. Não é uma improvisação nova, já tinha acontecido em outros momentos. É porque a gente já sabe, né? O André vem para a zaga, Martinelli ontem jogou na zaga também em determinado momento. Não é muita novidade para o Fernando Diniz. Mas o Thiago Santos, as duas partidas do Brasileirão contra o São Paulo, as duas ele entra titular como zagueiro e nas duas ele vai muito bem. Primeiro turno foi lá no Morumbi, a gente perdeu aquele jogo, mas o Thiago Santos fez uma partida bem sólida defensivamente. E ontem, aqui no Maracanã, ele foi soberano na posição. É algo que a gente aqui já em lives, eu e o Daniel, a gente já defendeu, inclusive, né? Que para o Thiago Santos talvez fosse uma boa esse recuo para a defesa, porque a qualidade técnica dele para um volante talvez seja um pouco abaixo da média, mas se você botar comparado com os zagueiros, ele tem um bom nível de passe, por exemplo, de saída de bola. O zagueiro geralmente recebe a bola menos apertado para sair jogando. O volante, aqui no Fluminense a gente vê muito o André fazendo isso, né? Rodando muito, igual um peão da casa própria, porque o marcador vem, você tem que driblar e tal, e o Thiago Santos talvez não tenha muito essa agilidade. Como zagueiro, ele vai receber essa bola de frente para fazer a saída de bola, pode ser muito bom para ele. Tem sido muito bom, né? Ele tem feito boas partidas, e ele é um cara alto, tem boa bola aérea, sabe marcar muito bem, já que é um primeiro volante. Então, é uma mudança que me agrada bastante, tá? E a partida de ontem eu acho que ilustra muito bem isso. Agora ele confirma que virou o zagueiro, né? É um novo zagueiro do Fluminense, pode ser uma coisa para a gente já contar para a próxima temporada, ele tem contrato para 2024, contar com o Thiago Santos ali na lista de zagueiros do Flu. Mas agora, a pergunta que eu não posso deixar de fazer é simples. Gente, se o Diniz olhou o Thiago Santos e viu, pô, não tem condição de jogar de volante, por que contrataram o cara? Não que ele esteja mal no Fluminense, ele, quando entra ele não compromete. Ontem mesmo ele fez uma ótima partida. Mas por que contrataram? Porque o Thiago Santos veio como volante. Ele não veio como zagueiro do Fluminense, ele veio como volante. O papo era que a gente precisava de um volante experiente para substituir o André em caso de necessidade. Ele veio como volante. Aí agora o Diniz olhou e falou, pô, não, como volante não dá, vira zagueiro. Enfim, que bom que tá dando certo, né? Assim, o Thiago Santos, quando jogou de zagueiro, foi realmente bem. Acho que ele pode realmente se reencontrar, se reinventar na carreira, jogando nessa posição, mas esse questionamento eu não posso deixar de fazer. Beleza, galera? Ó, 3 informações para vocês nesse vídeo aqui. Convido, claro, você a deixar um comentário. Thiago Santos pode ser útil de zagueiro em 2024 no Fluminense? John Arias pode sair do Fluminense. O que você acha disso? Tinha que ficar, tem que renovar, ou pode vender o jogador? E Samuel Xavier, né, aparentemente tranquilizando aí, deverá ter condições de atuar no Mundial de Clubes. Beleza? Deixe seu comentário aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.